e eu chego lá, eu vejo ele com ela. Eu descubro nesse momento que não bastasse ele estar me traindo, ele estava me traindo com uma garota de programa. Como eu me apresentei, eu sou a Joy, né? Eu sou a Joyce, mas todo mundo me chama de Joy. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãs. Minha mãe me teve na adolescência, ali, entre uns 17 e 18 anos. O que eu acho que naquele tempo, né, há 40 anos atrás, deve ter sido talvez um baque, assim, pela época, por tudo, né? Minha avó sempre foi uma mulher muito rígida, né, com a família, com os filhos. Então eu imagino que não deva ter sido fácil para minha mãe essa gravidez com essa pouca idade. Eu falo isso, eu acho que é importante falar isso, porque os meus pais, né, minha mãe e meu pai, eles só se casam e efetivam essa relação. Por exemplo, eu só sou registrada um ano depois que eu nasci. Então, eu nasço em fevereiro de 84, mas o meu registro oficial é só de junho de 85. Mas por causa dessa grande briga, essa grande comoção que foi essa gravidez ali nessa adolescência, né? É, histórico dos meus pais juntos, o pouco que eu me lembro é sempre de uma relação muito distante. Eles nunca foram um casal muito próximo, um casal muito amoroso. Para ser bem sincera, coisas que eu me lembro muito no detalhe, mesmo sendo muito pequena, das brigas. Eu lembro muito das brigas, né, dos dois. Como eu falei, eu sou a mais velha de 3 irmãs, e aí a minha irmã do meio nasce mais ou menos um ano e meio depois do meu nascimento, e ali acompanha tudo isso muito de perto, né? Essa evolução desse relacionamento deles, muito de perto comigo ali, né? A gente é muito próxima de idade e também conviveu e viveu com esse cenário de muitas brigas, de muitos desentendimentos. Meu pai, aquela época, sempre foi o provedor da casa, né? Minha mãe trabalhava, mas não trabalhava para sustentar uma casa, né? Ela fazia umas coisas, uns bicos, talvez, assim, algumas coisas pontuais, mas não que desse para sustentar uma casa, né? Então, meu pai sempre foi o provedor, tinha um bom emprego numa multinacional, e aí ele era o provedor da casa. E aí, com mais ou menos uns 5 anos de idade, depois de muito desse tempo todo, dessas brigas, desse relacionamento que já nasceu falido, né? Olhando lá atrás, hoje eu enxergo isso. Os meus pais, minha mãe, basicamente resolve tomar a decisão de se divorciar, de separar do meu pai, que não recebe isso bem, apesar de todo esse histórico, apesar de todo desse relacionamento ruim, ele recebe muito mal esse pedido de divórcio, essa separação, como uma maneira de se vingar, ele resolve brigar na justiça pela nossa guarda, tira da minha mãe tudo que ela tem, que ela tinha, que ela vivia. Então, a boa casa que a gente tinha, o carro que a gente tinha, o plano de saúde que nós tínhamos. Então, ele toma tudo da minha mãe. E com isso ele consegue provar na justiça que ela não tem condição de criar e de cuidar de 2 crianças na condição que ela está naquele momento, né? E aí ele consegue a nossa guarda nessa separação, que foi uma separação também de muita briga, muita discussão, muitos desentendimentos, né? E deixa minha mãe sem nada. Ele logo que se separa e que tem todo essa questão toda do divórcio, ele vai morar na casa da minha avó, ele vende a nossa casa, ele não tira da minha mãe para ficar, ele tira pelo simples fato de não deixar com ela. Se não está comigo, não vai estar com ela. E a gente passa a morar na casa da mãe dele, né, da minha avó paterna. E meu pai trabalhava, então minha avó passa a cuidar da gente. Então, parte da minha infância ali, durante 2 anos mais ou menos, eu sou criada pela minha avó. Eu e minha irmã somos criadas pela minha avó paterna. Nesse meio do caminho, né, nesses 2 anos aí que a gente fica com meu pai diretamente, minha mãe vem nos visitar toda semana. É uma visita muito traumática, porque nenhuma criança, eu acho que nessa idade, nenhuma criança, obviamente, mas nenhuma criança nessa idade, depois de viver tudo isso, quer ficar longe da minha mãe. Minha mãe nunca foi uma pessoa violenta, minha mãe não era uma mãe presente, era uma mãe cuidadosa, era uma mãe
lutador, efetivamente, tentou proteger a gente durante esse tempo todo de casamento. E, e essas visitas eram sempre muito traumáticas nesse lugar de a gente queria ir embora com ela, a gente não queria ficar aqui, ali com ele, né, com a minha avó. Não porque a gente também tinha qualquer problema na casa da minha avó, mas porque a gente queria, nós queríamos a nossa mãe, a gente queria estar com a minha mãe. Então, mesmo assim, minha mãe nos visitava toda semana, e sempre com a promessa de que em algum momento ela resolveria essa situação, voltaria para nos buscar, voltaria para nos. A gente voltaria a morar junto, né? E aí demora esse tempo, mais ou menos ali 2 anos e pouquinho, então já tô com 7 praticamente. E minha mãe consegue, então, um lugar para ela, um emprego, um lugar para ela, reabre o processo de custódia, né, de guarda, e consegue na justiça o direito que a gente vá morar com ela novamente, né? Dessa época também, o que eu lembro muito, que eu tenho muito na minha cabeça, são as idas ao fórum, as idas às audiências, né? Minha irmã, muito apaixonada pelo meu pai, não tinha essa visão de que ele estava fazendo mal pra gente ou mal pra minha mãe. Minha mãe também nunca nos colocou nessa situação de falar mal do meu pai, de colocar meu pai numa situação ruim. Sempre aguentou muito, como aguentou no casamento. É, é, toda, toda, todo o relacionamento ruim que ela teve ao longo dos 5, 6 anos que eles foram casados ali, que eles tiveram um relacionamento. Calada, muito por nossa causa, e aí minha mãe também nunca colocou meu pai nessa situação. Minha irmã, então, muito apaixonada por ele, sempre querendo que essa família voltasse, que essa família retornasse. Então, eu lembro também, eu tenho muito viva na minha cabeça essas idas ao fórum para essas audiências. A gente ainda não podia decidir com quem queria ficar, mas uma dessas vezes a gente foi ouvida, né? E eu falo que seria importante, que eu queria ficar com a minha mãe, né? Nesses 2 anos em que a gente fica com a minha avó e com meu pai começa a namorar, arranja uma namorada que futuramente vai virar a próxima esposa dele, né? E essa esposa não vai muito com a nossa cara, não é uma pessoa que entenda os filhos de um relacionamento passado, e ela sempre acha, eu sou muito parecida com a minha mãe fisicamente, né? E ela sempre joga isso, né, ao longo desses 2 anos ali, desse 1 ano e meio que ela teve esse relacionamento que a gente acabou convivendo muito, que a gente tá na casa da minha avó, sempre uma piadinha, uma coisinha referente à minha mãe, sempre falando um pouco mal, né? Nos bloqueia em alguns passeios, em algumas viagens, sempre ela e meu pai, a gente fica com a minha avó. Então, por isso que eu falo muito que eu fui criada pela minha avó, porque meu pai acaba logo se distanciando com essa nova namorada, essa nova esposa, e deixa a gente muito com a minha avó. E nesse processo também, enquanto meu pai refez a vida, minha mãe também refez a vida dela. Imagino que ela deva ter tido outros namorados, imagino, eu não sei sobre isso, mas o namorado que ela nos apresenta, né, que é a pessoa que a gente conhece a partir do momento que a gente passa a morar com a minha mãe novamente, que é meu padrasto, mas que hoje eu chamo, hoje não, né, desde sempre eu chamo de pai, que assumiu esse papel, que seria o próximo esposo da minha mãe. Ele nos assume como filhas, né, tanto eu quanto a minha irmã. E nessa época eles eram namorados, mas ele era muito protetor, muito cuidadoso, muito amoroso com nós, com as duas, né? Com a família, com nós três, na verdade. E ele cuidava da gente com muito carinho, com muito afinco, mesmo sendo namorado, né? Mesmo nos vendo, não nos vendo todo dia, não convivendo ali no dia a dia, mas era notório que o amor que ele tinha pela minha mãe, que ele construiu nessa relação que eles estavam construindo, ele estava transmitindo e passando para a gente também. O que é uma grande sorte, eu entendo, porque eu acho que a grande preocupação de mulheres que se divorciam, que se separam e que têm filhos, num novo relacionamento, como é que vai ser isso, né? E meu pai, que é o meu padrasto, né? O meu segundo pai, ele, meu pai de convivência, assume esse papel. E a partir do momento que ele passa a morar com a gente, que ele passa a fazer parte dessa família, que a gente realmente. Aí eu posso chamar, eu posso entender que a gente tem uma família. E aí são as melhores lembranças da minha infância. A gente nunca foi uma família rica, a gente nunca foi uma família abastada, com muito dinheiro. A gente era uma família com muito trabalho, muito lutadora, tanto meu pai. E aqui vou chamar de padrasto, mas eu chamo ele de pai hoje, né? Mas meu pai, meu padrasto, ele muito trabalhador, minha mãe arranja também um emprego bom,
E a gente consegue viver e ser muito feliz nessa época. Foi uma infância, a partir desse momento, muito feliz. A gente, meu pai, meu padrasto, tem um terreno e a gente começa a construir a nossa casa. E a gente faz a casa do jeito que a gente quer. E ela tem um grande quintal. E a gente, depois da casa pronta, a gente tem cachorro, a gente tem pato, a gente tem marreco, a gente. É quase uma chácara. Um pé de mangueira lindo. Então, é uma família, é uma casa de uma família, vira um lar, né? E aí, quando eu tenho. Já tô com 9 anos, 8 para 9 anos, nasce minha terceira irmã, que é filha desse segundo relacionamento da minha mãe com meu padrasto. E aí fecha a nossa família mesmo, três irmãs, minha mãe e o meu padrasto. E daí eu acho que essa é a melhor fase da minha vida, é a fase em que eu fui muito feliz. Nós tínhamos o Dia Internacional da Família, nós fazíamos um passeio diferente todo ano, né? Um dia especial no ano, a gente ia pro Cristo Redentor, eu sou carioca, né? Cristo Redentor, ou a gente ia para uma praia diferente, ou a gente ia conhecer o Pão de Açúcar. A gente a gente vivia dias muito especiais, assim. E o ordinário também era muito especial. O dia a dia em casa, a hora que meu pai chegava do trabalho e trazia um chocolate pra gente. É, as primeiras vitórias que aconteceram dentro daquela casa, tudo que a gente foi conquistando, são lembranças muito, muito vivas dentro da minha cabeça. E aí, já adolescente, começam os namoradinhos, né? Aquela coisa de adolescência mesmo, né? De se interessar pelos meninos, de querer, enfim, de me arrumar mais e conhecer pessoas, né? Então eu tive um namoradinho bem no começo da adolescência, assim, mas nada muito sério, mas que foi em casa, que pediu para namorar comigo. E meu padrasto, né, que é meu pai, efetivamente, que assumiu esse papel, ele autoriza, né? Então, meu primeiro namoradinho ia em casa e tudo mais, a gente ficou junto talvez uns 6, 7 meses. O meu pai, né, meu genitor, ele convive pouquíssimo com a gente. A gente vai esporadicamente para casa da minha avó e ele nos visita lá, mas a figura paterna é realmente o meu padrasto. E depois desse primeiro namoradinho, foi tudo bem, foi um namorico ali de adolescência. Já na escola, né, com 14 anos, eu conheço meu primeiro namorado de verdade, assim, por quem eu me apaixonei. Ele estudava na mesma sala que eu. E também, né, ele vai na minha casa, pede a minha mão em namoro, meu pai autoriza, né, com todos aqueles requisitos de antigamente, de que a gente podia namorar em casa, né, sobre a tutela dos meus pais, não podia dormir fora, enfim, um namoro antigo ali mesmo, mas isso eu tinha de 14 para 15 anos, e esse meu namorado começa a estar na nossa casa. E com 3 anos de namoro, ali quando eu estava com 16, 17 para 18, ele me pede em noivado e a gente fica noivo. Era um amor assim, acho que foi o meu primeiro grande amor, foi o meu grande amor, assim, meu primeiro amor, né? E muito feliz de estar noiva. E nesse momento também eu consigo um emprego numa empresa muito importante no Rio de Janeiro. E eu estou bem feliz, era um estágio, desse estágio eu viro realmente um emprego. E a gente está noivo já há um ano e pouquinho. E aí, quando eu estou para completar 19 anos nessa empresa, eu recebo uma proposta de me mudar para Curitiba. Profissionalmente, era fantástico. Eu sempre me enxerguei, talvez pelo histórico da minha mãe, eu sempre tentei me colocar no lugar de uma mulher muito independente, de uma mulher muito segura, de uma mulher que quer conquistar coisas. Eu sempre fui muito ambiciosa, eu trabalhava muito, sempre quis muito isso. E quando eu recebo essa proposta, com 19 anos, sem filhos, era uma proposta financeiramente muito boa, para vir para uma cidade excelente. Eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi para ele, e muito feliz e com o coração muito quentinho de vamos juntos, né? A minha ligação para ele foi: recebi essa proposta, acho que pode ser o nosso começo de vida, né, em Curitiba. E como um soco no estômago, ele não aceita. Ele diz que ele não pode deixar o Rio, que ele não tem coragem de deixar o Rio, que a vida dele está toda lá, que ele me ama muito,
mas que ele não pode deixar o Rio de Janeiro. E talvez esse tenha sido o meu primeiro grande baque amoroso na vida. Foi aos 19 anos, noiva, muito apaixonada, num relacionamento muito amoroso, né? Eu era muito bem tratada, a gente tinha um relacionamento muito bom. Óbvio, eu não tinha muitos parâmetros, mas olhando hoje com 40 anos, eu enxergo que a gente tinha um relacionamento saudável, um relacionamento de duas crianças que estão florescendo, né? E ele não topa vir. E aí eu lembro que eu tinha que dar uma resposta ali e daqui a uma semana, e eu ponderei muito, assim, aí eu conto disso em casa, minha mãe e meu padrasto super me apoiam para que eu venha, mas deixam a decisão na minha mão, né? Com 19 anos eu já tinha meu próprio dinheiro, como eu falei, já tinha um emprego muito bom, fazendo faculdade para me formar, então eles deixam isso na minha mão. E nesse momento eu tomo a decisão de romper esse noivado e vir embora, vim para Curitiba. Aproveitar essa oportunidade que profissionalmente e financeiramente era muito, muito legal para mim, era muito bom. E, de novo, eu tinha um histórico, talvez, da minha mãe, de ela deixou tudo pelo meu pai, ou ela abriu mão de muitas coisas pelo meu pai, e eu não me via nesse lugar. Eu não posso abrir mão da minha vida por alguém, eu não posso colocar isso na mão de ninguém, né? E aí eu rompo esse noivado, sofri muito, não foi fácil, mas eu rompo esse noivado e venho para Curitiba, me mudo para Curitiba, prestes a completar 20 anos, né? 19 para 20 anos, eu venho para Curitiba para viver essa aventura. E transfiro minha faculdade para cá e venho para cá, venho viver minha vida aqui. Essa proposta profissional era, a princípio, inicialmente de 1 ano. Todos os benefícios que eu ganho se mantêm por 1 ano. Caso eu desista antes, eu tenho que devolver tudo. Caso não, eu posso viver minha vida aqui. Meu emprego está garantido, enfim. E esse 1 ano passa muito rápido, né? Eu estava muito focada no meu trabalho, eu estava muito focada em aprender. Eu estava num lugar muito diferente do Rio de Janeiro, então eu venho para cá com esse intuito mesmo, né? De estudar, de me desenvolver. Tem uns namoricos nesse meio do caminho ali, mas estava muito focada. Namoro uma pessoa aqui, que não era de Curitiba, que veio nessa leva com o pessoal do trabalho, mas eu não me envolvo amorosamente com ninguém sério, né? Então sigo minha vida. E aí na faculdade, e aqui começa a minha história com meu hoje ex-marido, mas que na época vinha se tornar o meu primeiro marido, né? Eu conheço ele na faculdade e eu lembro exatamente. Eu sempre fui meio CDF e sempre gosto de estar liderando coisas. Então, eu tô sempre à frente das coisas. Nunca foi um problema para mim falar em público, tomar a frente das coisas. E na faculdade eu acabo assumindo o papel de representante da turma. E no meio do ano ali, entra uma pessoa nova na turma, que é esse vem a ser meu namorado mais pra frente. E ele tem um estilo, tinha um estilo meio bad boy, meio não respeita limites, eu chego a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, eu não sigo regras. E aquilo chama a minha atenção. Não consigo explicar muito porquê, talvez não tenha uma explicação, mas aquilo me chama atenção. Eu sempre muito estudiosa, muito dedicada, muito focada no trabalho, já trabalhando há um tempo nessa empresa que eu estava, muito, muito determinada naquilo tudo ali. E aí eu enxergo aquele carinha que está chegando novo com outros olhos, assim. Mas assim, segue a vida. E aí, num dos eventos que eu tinha que organizar, uma saída que a gente ia ter na faculdade para visitar uma empresa fora, eu tô com a listagem dos alunos e tenho que ligar para ele. E aí eu ligo, me apresento, falo quem eu sou. E ele faz uma brincadeira no telefone comigo, a gente nunca tinha se falado diretamente. E a partir dessa saída para essa empresa, a gente fica mais próximo. Não tinha rolado nada ainda, mas a gente passa a esporadicamente sentar junto na sala. Ele era aquele cara que ficava do lado de fora da faculdade bebendo no bar que fica em frente à faculdade. É aquele cara que faltava muito, que não fazia as anotações, não sei o quê. Então, eu acabo suprindo ali um pouco
desse vínculo ali com a faculdade, ajudo ele em algumas matérias e tudo mais, então a gente vai se aproximando um pouco mais. E, e daí para um namoro foi quase que inevitável, assim, foi uma coisa que foi gradual acontecendo, mas foi muito rápido. Eu tô falando, isso tudo acontece ali em 2, 3 meses, em a gente começar a se falar e a gente dar o primeiro beijo, muito romântico, aquela coisa muito, muito. Eu tinha 20 anos na época, já morava sozinha, mas foi tudo muito romântico, muito. Ele foi me conquistando, tentando me conquistar, me levava em casa, me buscava para ir para a faculdade, me pegava no trabalho, enfim. Então ele tentou me conquistar ali naquele lugar e a gente começa a namorar. Como eu falei, eu já morava sozinha e desse momento de começarmos a namorar para ele estar morando na minha casa foram mais talvez 2 meses. E a gente passa a morar junto. O que eu posso dizer? Eu sempre faço uma reflexão da Joy hoje com a Joy dessa época, né? Naquele momento eu não conseguia enxergar isso com os olhos que eu tenho hoje, né? Mas hoje eu consigo perceber que ele não tinha, que ele não tem nada, nada a ver comigo. Eu poderia talvez ter ficado com ele naquela época e, e ter dado uns beijos nele e acabado. Mas a coisa foi muito acelerada, foi tomando uma proporção muito rápido e as coisas foram acontecendo. Ele sempre, como eu falei, já bebia muito, eu não bebia nada. Ele adorava festas e noitadas e eu sempre fui a pessoa que dormia mais cedo, que não queria muito dedicada de novo no trabalho, com as tarefas, com a faculdade, sempre muito envolvida nisso. E eu me vi num lugar de que eu precisava, eu comecei a ter que mudar para me encaixar nesse lugar ali, sabe? Nessa caixinha de, senão eu não vou estar com meu namorado, como é que eu vou fazer? Então eu comecei a tentar me encaixar nesse mundo dele, que para mim era um mundo completamente diferente do que eu vivia, né? Então, de novo, ele bebia muito, para os meus parâmetros, talvez não para um adolescente, para um cara jovem ali de 20 e poucos anos, 20, 21 anos, ele tem a mesma idade que eu, a gente tem a mesma idade, mas que para mim era meio fora do comum, assim, né? Meu pai nunca foi de beber nessa quantidade, minha mãe também não, então isso para mim era um pouco assustador, mas sim, eu ia me adequando àquilo. A gente nessa época já estávamos morando juntos, também nessa época ele começa a trabalhar num lugar novo, né? Era o segundo emprego desde que a gente se conhecia, não tinha um ano que ele já mudava. E ele começa a trabalhar num lugar novo, que teoricamente era melhor para ele, tinha mais a ver com a nossa faculdade. E, e a gente passa a viver uma vida de casados, apesar de não ser casados no papel, a gente está ali casados no dia a dia, na vida, né? Um tempo depois eu recebo uma proposta para voltar para o Rio de Janeiro, financeiramente muito boa também. Eu voltaria com um cargo de liderança para o Rio de Janeiro. A gente já estava junto nesse período há uns 3 anos, 3 anos e pouquinho. E eu levo isso para a mesa para ele e falo: olha, acho que vai ser muito legal. Profissionalmente, para mim, é crescimento. Eu estaria na mesma empresa, mas num cargo melhor. Estaria voltando para minha cidade, né, para perto da minha família. Até esse momento, eu estava sozinha em Curitiba, sem familiares, né, sem uma rede ali de apoio, e ele topa. Ele nunca foi apegado a nada. Isso também é um ponto importante para a gente ir frisando aqui no meu momento de contar a história, né? Ele nunca foi apegado ao emprego, ele nunca foi apegado à família dele, ele nunca, 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 nunca. E nós decidimos, então, juntos, nunca foi uma decisão sozinha, solitária, também dividi isso com ele, e aí nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. Ele vai sem emprego, eu vou já empregada, e aí ele começa a procurar emprego no Rio de Janeiro, e eu estou muito feliz com esse cargo que eu assumo no Rio, né, com a responsabilidade que eu assumo no Rio, e ele consegue um emprego temporário, mas muito bom o emprego também, o salário razoável, que, de novo, a gente sem filhos, daria para a gente se manter bem, só que dura 3 meses, 4 meses no máximo, não, 3 meses. E porque ele começa a reclamar de tudo. É tudo muito distante no Rio, a gente foi sem carro, ele tinha que pegar ônibus, aí depois a gente compra um carro e aí a gente reveza o carro para um ir para o outro.
era muito tempo de ônibus, era tudo muito longe, era muito calor, né? E ele pede demissão. E a partir do momento que ele pede demissão, ele entra num buraco de depressão, assim. Ele ficava o dia inteiro em casa bebendo, assistindo televisão, e fazendo nada. Só que quando eu chegava em casa, não tinha nada pronto, a nossa casa estava uma bagunça, não tinha jantar, não tinha nada, nada. Ele ficava em casa o dia inteiro sem fazer nada. Ele adoeceu muito. E muito, muito, quase todos os dias, muito alcoolizado. Ele ficava o dia inteiro bebendo. E vendo aquilo, e vendo que. E aí ele começou a me culpar por aquilo. E eu vejo que. E isso a gente estava quase completando 4 anos juntos. Eu vejo que aquilo ali talvez tenha sido a nossa primeira grande crise no nosso casamento, no nosso relacionamento. E eu tava vendo que ele tava definhando, ele tava se acabando. E ele começou a me culpar, né? Você trabalha demais, você tá muito fora, você não me dá atenção, você já não é mais a mesma pessoa, você já não tá mais comigo. E aí ele me dá uma intimação, assim, de voltar para Curitiba, né? Ou a gente volta ou a gente termina. E talvez essa tenha sido a nossa primeira grande crise e talvez tenha sido o primeiro momento que eu mostrei para ele, vou chamar de fraqueza, mas foi o primeiro momento que eu dei um passo para trás para me encaixar no mundo dele. E eu falo isso porque, como eu já falei, eu sempre tive na minha cabeça de ser uma mulher forte, independente, que tem o seu próprio dinheiro, que cuida da sua própria vida, que não depende de ninguém. E nesse momento eu dou um passo atrás e falo, eu entendo que ele está muito doente. Eu amava, né? Eu entendia que eu amava, que a gente estava construindo uma vida juntos. Ele foi para o Rio comigo, ele não se adaptou e como esposa dele eu topei voltar. Quando a gente decide voltar, eu consigo, demorou, sei lá, uns 2 meses, 2 meses e meio, eu consigo uma transferência na mesma empresa, né, pelo meu histórico, tudo que a gente, enfim, que eu tinha passado na empresa, e eu consigo voltar empregada. Só que quando nós fomos para o Rio, eu vendi tudo que eu tinha aqui na minha casa, que eu tinha montado um apartamento. Eu vendo tudo e vou para o Rio. E lá a gente comprou as coisas novas, refez a nossa casa. De novo, na hora de voltar, a gente traz algumas coisas, mas as coisas grandes a gente acaba não trazendo, vende no Rio. E quando a gente vem para cá, a gente vem para morar na casa da mãe dele, que também foi um período difícil do nosso relacionamento. A gente vem morar na casa da mãe dele até que a gente arranje uma, uma, uma casa, um apartamento para morar. E a gente fica alguns meses na casa da mãe dele. E durante essa estadia, eu descubro que eu tô grávida, que eu engravidei do nosso primeiro filho. Essa notícia é recebida com muito, por mim, pelo menos, com muita felicidade. Foi um filho planejado, era um filho conversado, né? Foi um filho conversado, mas que a partir do momento que isso se concretiza, óbvio que é assustador, né? Nessa época, nós estávamos com 4 anos de relacionamento, né? 4 para 5 anos de relacionamento, quando o meu primeiro filho nasce. Estávamos morando na casa da mãe dele, então isso era um problema que a gente tinha que resolver. Ele, após uns meses, a gente na casa da mãe dele consegue novamente um emprego, então já aí, talvez nessa conta, o quarto emprego que ele tá, desde que a gente tá junto, quarto emprego. E aí a gente começa rapidamente a procurar um apartamento para ir morar, porque morávamos na casa da mãe dele, eu, ele, a minha ex-sogra e a avó dele, né? E era um apartamento pequeno, a gente precisava sair dali realmente para montar nossa casa, nossa vida. E a gente, quando eu tô com 7 para 8 meses, a gente consegue um apartamento próximo da casa da mãe dele, né? E se muda para esse apartamento às pressas, porque o nosso filho tá para nascer. E nesse período ele tá um pouco mais presente, assim, sabe? Bebendo razoável. Ele nunca deixou de beber, mas bebendo razoavelmente menos. Esse emprego era um emprego que ele gostava muito. Estava muito próximo do nosso filho nascer. E aí, o nosso primeiro filho nasce exatamente no dia do aniversário dele, em março de 2010. E é uma felicidade, né? Ele nasceu no dia do aniversário do filho, o filho nasceu no dia do aniversário dele, ele
ele comemorou muito o nascimento desse filho. Mas daí para frente, é uma expressão, daí para frente foi tudo para trás, porque o pouco de presença que eu tinha, o pouco de companheirismo que eu tinha, acabou se esvaindo, porque quando você tem um filho, tudo muda, né? E novamente ele começa a me culpar de estar muito mais presente para o nosso filho, que era um bebê, do que para ele. Eu noto, contando essa história e olhando e lembrando, que para ele sempre foi muito mais importante que essa cobrança de você tem que estar disponível para mim. É sempre para mim, sou sempre eu, né? Então, todos os momentos em que, em algum momento, eu tinha que me dedicar a alguma outra coisa, ou que eu me dedicasse a alguma outra coisa, vinha essas acusações e esses vales, sabe? Eu sempre notei nele, e depois de tanto tempo já casado, que existe um vazio, existe uma coisa que ele estava tentando preencher. E todos esses momentos que ele sentia que eu estava longe, que eu estava distante, ou que eu me dedicava mais a alguma outra coisa, porque eu entendo também que na nossa vida a gente está rodando pratinhos o tempo inteiro. E vai ter em algum momento pratinhos que eu vou estar rodando com mais afinco, com mais dedicação do que outros, né? E toda vez que eu estava rodando um outro pratinho que não o do nosso relacionamento, da nossa vida ali, de casal, o pratinho relacionado a ele, vinha esses momentos de acusação, de você não estar sendo a esposa que eu queria que você fosse. Eu volto da licença maternidade, né? Ele está trabalhando, eu também estou trabalhando. Né, no processo da licença maternidade, surge uma nova oportunidade de emprego para mim, uma proposta muito interessante, e eu topo mudar de emprego. Então, eu saio daquela empresa que eu trabalhava no Rio, que eu vim transferida, que eu voltei para o Rio, que eu volto para cá, para uma outra empresa, uma empresa importante em Curitiba, um bom emprego, ali no processo de licença maternidade. E quando o nosso primeiro filho completa 6 meses, eu entro nessa empresa nova para trabalhar. O que foi uma grande comemoração. Meu padrasto, minha mãe no Rio, todos comemoram, minhas irmãs. Foi uma grande conquista profissional, que ele não enxerga com esses olhos, assim. Ele acha muito arriscado, ele sempre me põe um pouco para baixo, né? Por que você vai sair de um emprego que você já está há tanto tempo? Nesse tempo eu já estava há quase 10 anos nessa outra empresa, né, nessa primeira empresa, e eu sinto esse movimento de para que isso agora? Para que essa mudança agora? E não por coincidência, ele arranja um emprego nessa mesma empresa que eu entro. Mas eu consigo um emprego na área administrativa e ele consegue uma vaga nessa empresa na área fabril, né? Ela é uma fábrica. E aí ele vai trabalhar nessa empresa na área fabril, dessa mesma empresa. Mas o sentimento que eu tinha era sempre de competição. Porque conforme a minha carreira foi evoluindo, eu passo a ser a provedora da casa. Então, assim, em nenhum momento isso foi para mim um problema como mulher, nem como esposa. Em nenhum momento eu jogava isso na cara dele. Em nenhum momento eu colocava isso como um problema no nosso casamento. Pelo contrário. Vamos para uma viagem de férias. Tá tudo bem eu pagar a maior parte, não é um problema. Eu queria sair para jantar, para conhecer um restaurante novo. Não tenho dinheiro. Não, tudo bem, eu tenho. A gente vai, se diverte, tudo mais. Então, isso para mim nunca foi um problema. Mas eu noto que isso vai afetando muito ele. Afetando ao ponto, de novo, ele entrar naquele vale e entrar de novo muito, muito de cabeça na bebida. De beber muito, de não ter controle, de a gente sair para um churrasco e ele não conseguir voltar dirigindo, dele ser preso, ser pego dirigindo alcoolizado e ser levado. Então, eram situações que começou a botar a gente em risco. E isso passa, nessa época, a ser um gatilho para mim, porque, poxa, eu tenho um bebê pequeno, eu não quero, primeiro, botar a vida do meu filho em risco, nem a minha vida em risco, e nem a vida dele em risco. E aí eu entro numa coisa de não querer mais sair,
de não querer mais fazer nada, de não querer, às vezes, fazer um churrasco com os nossos amigos em casa, ou ir num churrasco na casa de amigos, porque aquilo virou um gatilho para mim. Porque além dele beber desse jeito, ele achava que ele tinha razão em não me dar a chave do carro para que eu voltasse dirigindo. Ele queria beber, passar, né, do limite, e que eu viesse calma e quieta dentro do carro com o nosso filho pequeno e ele dirigindo alcoolizado. E por muitas vezes, não uma, não duas, a gente brigou nos lugares porque eu queria me impor de não voltar com ele, e isso virar uma grande briga, um grande problema. De algumas situações eu tenho que voltar de táxi, né? Uber nessa época não era, a empresa não era tão comum, eu voltar de táxi com meu filho para não correr esse risco. E aí, nessa época, nesse novo vale dele de bebedeira, disso tudo, eu noto que, de novo, eu consigo já muito mais perceber essas nuances, né? Então, tinha um período que ele estava muito bem, e fatos aconteciam e ele entrava nesse vale, nessa falta, nesse lugar de nada preenche ele. E nessa época, depois da minha gravidez ali, sei lá, um ano depois, um ano depois, eu não tinha voltado para o meu corpo ainda, o corpo que eu tinha antes da gravidez, e eu começo a me dedicar aos esportes. Queria encontrar alguma coisa que me fizesse emagrecer. Essa era o que eu queria naquela época. E ali um ano e pouquinho depois que o meu primeiro filho nasce, eu descubro a corrida. Eu começo a correr perto de casa, nos meus horários de intervalo. Nosso filho ficava integral na escola, então eu chegava, ele já estava em casa também, já tinha chegado do trabalho. Eu ia 30, 40 minutos treinar, né? Correr. E, e eu me apaixono pela corrida. Eu me apaixono pelo esporte. Eu nunca fui uma criança sedentária, uma pessoa sedentária, mas aí eu começo a trazer isso para minha vida como terapia mesmo, sabe? Para aliviar o estresse do trabalho, para aliviar um pouco disso que eu vivia dentro de casa também, porque eu não contava nada disso para ninguém, porque depois que o nosso primeiro filho nasceu e eu mudo de emprego e eu passo a ganhar muito mais, as brigas passam a ser muito constantes. Mas eu morria de vergonha e talvez um pouquinho de peso na consciência de reclamar do que eu estava passando, porque eu estava tão feliz profissionalmente, estava tão feliz com meu filho, eu estava casada, eu não queria colocar um peso que talvez não existisse naquela situação. Então eu não falava sobre isso com a minha mãe, não falava sobre isso com a mãe dele, não falava sobre isso com as minhas irmãs, e eu ia aguentando aquilo ali sozinha. E aí eu vi no esporte, na corrida, começar a treinar, essa válvula de escape, esse lugar que sabe, o lugar que eu conseguia viver bem feliz, assim, né? E era importante para mim aquele momento. E aí da corrida foi um passinho para eu começar a nadar. Da natação eu comecei a pedalar e logo eu estava fazendo triatlo. Ele, no começo, estávamos numa fase um pouco melhor de novo. Ele começa a me acompanhar e vai nas corridas comigo, começa a frequentar as competições, né, comigo, começa a treinar nessa assessoria que eu treinava, mas esporádico, assim, nada com muito afinco, sabe? Ele ia e de vez em quando e tudo mais. E logo, passado talvez uns 6 meses que ele estava nessa mesma empresa que eu trabalhando, ele é demitido. E aí começa novamente aquele processo de beber, 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 beber sem limites. Sem justificativa. Não tinha dia, não tinha horário, não tinha nada. E eu vou passando por aquilo tudo dentro de casa, mas sem que ninguém soubesse também. E aí, no final do ano, o nosso primeiro filho já estava com uns 4 anos. Então, a gente já estava há 9 anos juntos, quase. Nós vamos para o Rio de Janeiro passar o Réveillon com a minha família.
E eu tinha um sonho, eu já tô correndo aí há 1 ano e pouco, e eu tinha um sonho de fazer a São Silvestre. Então, o combinado desse ano foi: vamos para o Rio, passamos. Ele estava desempregado. Vamos para o Rio, minha mãe alugou uma casa lá no Rio, na praia. Passamos a primeira semana na praia com minha mãe, com a minha família. Mas no dia 28, eu viajo para São Paulo para correr a São Silvestre e volto no mesmo dia para passar o Réveillon com vocês. Eu iria para São Paulo só para correr e voltaria para passar o Réveillon com a minha família do Rio e com eles. E, assim, não foi uma decisão da minha parte, tipo assim, eu vou e você fica com o nosso filho, fica com a minha família. Eu sempre tentei muito dividir as responsabilidades e as decisões com ele. Mesmo, e é importante ressaltar isso, que eu não dependia financeiramente dele. Mas, sabendo que já tinha esse histórico das reclamações, esse histórico da do você não está sendo para mim o que eu esperava, dele achar que eu estava deixando ele em segundo plano, eu sempre tentava colocá-lo nesse lugar de decisão comigo. E ele super me apoiou. Pode ir e tal. Então, nós fomos para o Rio, passamos esses primeiros dias com a minha família. E aí, no dia 28, 29, a gente estava em Saquarema, né? Então, eu teria que vir para o Rio de Janeiro, capital, para depois ir para o aeroporto. E eu saio de Saquarema, viajo de carro para a capital e fico à noite na capital para viajar. Meu voo era o primeiro voo da manhã do outro dia. Quando, no outro dia de manhã, eu recebo uma ligação da minha irmã, que estava na casa, perguntando se eu já tinha viajado, eu estava me preparando para ir para o aeroporto. E eu atendo, meio assustada, porque não fazia muito sentido. E eu falo que não, estou me preparando. Ela fala: olha, aconteceu um problema aqui. Eu acho melhor você não ir, você voltar. E aí eu pergunto do meu filho, como é que ele tá, se tá tudo bem. Ela fala: não, não foi nada especificamente com ele, mas eu acho melhor você voltar. E aí eu tento ligar pro celular dele, né, do meu ex-marido, do meu marido à época, e ele não me atende. E aí eu tenho que voltar alguns, é uma viagem, né, dá uns 100 e poucos quilômetros. Eu volto desesperada para essa casa em Saquarema, onde nós estávamos. E quando eu chego lá, a minha mãe tá trancada no quarto, ele tá sentado na piscina, muito alcoolizado. Isso de manhã, talvez ali 11 horas foi a hora que eu consegui chegar. O nosso filho tá sentado brincando, mas tá um clima muito pesado, né? E aí eu tento falar com a minha mãe, falo que eu cheguei, ela me recebe e me conta que naquela madrugada ele agrediu ela. Ele estava muito alcoolizado e aí ela fala com ele: poxa, vai tomar um banho, né? Dá um banho no filho dele, no nosso filho. Vamos jantar, vamos comer alguma coisa e tal. E ele é super ignorante com ela. E aí a minha mãe insiste nisso, nesse comentário de: olha, você já bebeu demais. E ele a empurra, ele a agride fisicamente. E aí minha mãe tá no tranca... E aí entra a turma do deixa disso, entra a turma do separa, porque ele começa a xingar, ele tá transtornado. E aí a minha mãe se tranca no quarto e tá lá desde então muito chateada, chorando, magoada, enfim, com tudo que tá acontecendo. Essa é a versão que a minha mãe me conta, eu saio, tento falar com ele, mas não tinha muita conversa. E já não tinha clima pra gente ficar ali. Por que eu falo desse episódio do Réveillon? Que eu sou uma pessoa que ama o Réveillon. Mas o fim do meu casamento, se eu tivesse que fazer um marco, eu falo que é esse marco, porque os 3 próximos momentos de viradas de ano vão ser decisivos para que eu acabe me separando. Então esse foi o primeiro, né? Foi essa agressão ali com a minha mãe, que mesmo que não tivesse rolado esse empurrão, que não tivesse rolado essa turma do disse-me-disse separar e tudo mais, foi uma agressão verbal, foi uma agressão no meio da minha família. Foi uma agressão muito triste, né? Eu não estava, mas que nada justificava, nada. E aí eu tomo a decisão de não passar o Réveillon e voltar para Curitiba no meio do Réveillon, depois desse episódio. Então aquele Réveillon
pra mim, talvez foi o pior Réveillon da minha vida, porque acabou estragando o Réveillon de todo mundo. E foi a primeira vez que todos viram, talvez, o que eu já passasse há algum tempo e que as pessoas não soubessem, né? Então, esse foi um primeiro grande marco ali, da situação que eu vivia, tentando manter esse relacionamento, e o que eu passava um pouquinho dentro de casa. Ele nunca tinha sido e nunca foi, nunca me agrediu fisicamente, mas a partir desse episódio eu noto que é como se destravasse uma chave nele de, de se tornar mais agressivo verbalmente. Então agora ele não só bebia e ia dormir, ou não só bebia ia, sei lá, fazer outras coisas. Ele bebia e queria brigar, ele bebia e queria discutir, ele bebia e queria verbalmente me agredir, sabe? E, e eu sempre tentando contornar, eu sempre tinha na minha cabeça de não repetir o padrão que eu vivi com os meus pais. Eu não queria que o meu filho tivesse a lembrança da gente brigando, da gente discutindo. Então, todas as vezes que ele tentava levantar o tom de voz, que ele tentava puxar uma briga comigo, por qualquer que fosse o motivo, principalmente nos momentos que ele estava alcoolizado, eu me retraía, eu dava um passo atrás. E eu noto hoje, e naquele momento eu não conseguia enxergar, que isso fazia com que ele crescesse. Ele entendia que ele estava conseguindo me domar, ele estava conseguindo me colocar nesse lugar pequeno, nessa caixa que ele queria, né? E a única coisa que me salvava era a minha atividade física, era o meu esporte, era competir, era passar a linha de chegada com meu filho nos braços. E, de novo, ele arranjou mais um problema com o esporte. Então, o esporte passou a ser para ele um problema. Você treina demais, você tá fora demais, eu não gosto dos seus amigos que treinam com você, eu não gosto das suas amigas que treinam com você, você não vai gastar, eu não acho que você tem que gastar dinheiro com essa bicicleta, eu não acho que você tem que gastar dinheiro com essa viagem, eu não acho, eu não acho, eu não acho, você tá me deixando sozinha, nananã. E eu, eu cogito, inclusive, parar de treinar, porque, mais uma vez, aquilo estava na minha cabeça, naquele momento, inserida naquela situação, destruindo o meu casamento. Estava destruindo o pouco de relação que a gente ainda tinha, né? Porque isso estava incomodando ele demais, assim. Além das coisas que ele já reclamava, que era o meu emprego, que era o fato de eu ganhar mais. Nesse tempo, ele já tinha conseguido um outro emprego e saído, então já era o sexto ou sétimo emprego que ele já tinha mudado. Então, isso estava tornando a relação cada vez mais complexa. Mas eu já tinha feito uma inscrição, então isso já estávamos um ano depois daquele episódio com a minha mãe, né? Andando ali nesse um ano. Já estávamos caminhando para mais um Réveillon, para mais uma virada de ano. E eu faço uma prova no final do ano, em Foz do Iguaçu, e eu me classifico para, no ano seguinte, ir competir no exterior. Que era um sonho de qualquer atleta, assim, né? Então, essa prova foi em novembro, sai o resultado, eu tô classificada, só os melhores na sua idade vão para essa prova. E o que era para ser uma celebração de novo, então eu ligo pro meu padrasto, ligo pra minha mãe, poxa, conto pros meus amigos, pro meu técnico, para ele um balde de água fria na minha cabeça. Tipo, pra quê? Pra que você vai fazer isso? O que você vai fazer disso? Sabe? Então, nesse lugar de diminuir as minhas conquistas sempre. E aí eu lembro que essa notícia sai muito próxima ali, dezembro, mais ou menos. E aí a minha vida vira um inferno. A nossa vida em casa vira um inferno. Porque a notícia de que eu tinha me classificado, que a prova ia ser no ano que vem, ali, maio, junho do ano que vem, e essa felicidade toda acabou com o Réveillon dele. Consequentemente, ele acaba tentando destruir toda a nossa virada de ano também. A gente não ia para o Rio, dada toda a situação que aconteceu no ano passado.
E aí ele arranja uma grande briga no dia de Natal, um dia antes do Natal, né, no dia 23. E ele fala que vai embora de casa. E aí eu lembro de eu entrar pro quarto e implorar para ele não fazer isso. Implorar para ele não ir embora. Porque era Natal, é uma festa. Desculpa. É uma festa que o meu filho gosta muito. E eu não sabia o que eu ia dizer se o pai não tivesse ali, né? E ele, e ele, isso não faz a menor diferença para ele. Ele pega meia dúzia de roupas e vai embora. Isso dia 22, 23 de dezembro. E aí ele vai embora no dia 22, 23 de dezembro. Quando meu filho acorda, ele já não tá mais em casa. Eu tento inventar uma história de que, enfim, o pai precisou se ausentar de novo. Eu evito veja brigando, desculpa, que nosso filho nos veja brigando. E, e essa minha amiga tinha acabado de se mudar para Curitiba com os 2 filhos. Eu ligo para ela, converso com ela e ela nos chama para passar o Natal lá. Aí a gente passa a noite lá com eles e é super triste porque tudo que eu tinha feito ao longo desses quase 10 anos de casado foi para manter a nossa família, né? Eu não, eu, Depois desse tempo todo, depois de analisar tudo o que aconteceu, eu vejo que e naquele momento também eu pensava muito nisso, eu não queria viver o que minha mãe viveu. Eu não queria ter uma família na minha cabeça destruída, eu não queria ter uma família que acabasse, eu não queria ter uma situação de fazer meu filho passar talvez pelo que eu passei, né? Morar longe dos pais, morar, ficar nessa coisa dividida e tudo mais. Então, tudo que eu ia aguentando era muito em função de ter essa família, de manter a minha família. E aí, aquele Natal que ele não estava ali, eu sofri demais, 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 demais. O meu filho sempre está perguntando e eu não sabia onde ele estava, com quem ele estava, o que ele estava fazendo. Ele não nos liga, ele não entra em contato com a gente no Natal. E eu só vou encontrá-lo novamente depois da virada do ano, quando ele resolve voltar para casa. E diferente de tudo que eu achei que eu fosse, eu já estava tão abalada, tão destruída, desde aquele ano anterior que teve o evento com a minha mãe. Ele veio me podando tanto, 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 e eu estava tão dependente emocionalmente dele, que ele fala que quer voltar, e eu aceito ele de volta, sem questionamento, sem querer saber onde ele estava, sem querer entender o que aconteceu. Porque na minha cabeça, até então, nosso problema era único e exclusivo referente à bebida. A esse vazio, como eu já falei antes, que eu achava que ele tinha, né? Que ele queria repor, ele queria tampar algum buraco. E, e até ali, em nenhum momento na minha cabeça existia a possibilidade de uma traição. Até aquele momento, era só esse problema. Era o problema dele beber demais e se ausentar demais e estar sempre nessa falta, buscando alguma coisa, né? E aí ele volta para casa. Como eu falei, eu estava classificada para essa prova que ia ser fora do país. Era uma prova muito cara, a gente não tinha dinheiro para ir. Os amigos fazem uma vaquinha e eu consigo dinheiro para poder viajar e ele vai junto, né? Para ele ir junto. Então a prova era junho, começo de junho, final de maio, começo de junho. E um mês, 3 semanas antes da prova, ele tem um churrasco. Ele já está trabalhando, como eu falei. Ele tem um churrasco no trabalho, numa sexta para um sábado, ou de um sábado para um domingo. É quase no final de semana, assim. E ele fala: Olha, tem um churrasco assim, assim, no trabalho. Tudo bem se eu for? Eu falo, tudo bem. E eu tô treinando muito, né, pro evento que eu vou viajar. Faltavam 3 semanas, um mês ali. E ele vai nesse churrasco.
E desde essa volta, né, desde o Réveillon que ele volta para casa, ele começa a a estar muito mais offline. O que isso quer dizer, assim? Eu consigo falar, não consigo falar muitas vezes com ele no telefone, ou ele vê minhas mensagens e não responde. Vou fazer hora extra no trabalho, tem um evento X no trabalho. E aí, eu, de novo, não passava pela minha cabeça uma traição. Passava que estava acontecendo alguma coisa, que talvez essa história da prova fora fosse um problema, mas que não tivesse relação com uma outra pessoa no nosso relacionamento. E aí ele vai para esse churrasco, dá 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, ele aparece em casa. Muito, muito, muito alcoolizado. E aí, quando ele chega, eu tinha deixado a porta trancada, eu desço para abrir a porta, e aí eu peço, como ele tá muito alcoolizado, que ele não durma no quarto comigo. Nós tínhamos um quarto a mais em casa, eu peço para que ele durma nesse quarto separado. Então ele tira toda a roupa, tudo no banheiro e fica de cueca, né, e vai dormir. E eu volto pro nosso quarto e dá uns 10 minutos que a gente tá no nosso quarto, o celular dele começa a vibrar muito, 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 no chão do banheiro. E eu ouço porque ele deixou o celular mais para fora da roupa do que na roupa. Então o celular vibra no chão do banheiro. E aí toca uma vez, toca duas, na terceira eu vejo que ele não levanta, eu levanto e eu pego o celular. E naquele momento, foi o momento em que talvez os últimos meses fizeram sentido para mim. Porque eu leio uma mensagem amorosa de uma pessoa para ele, dizendo que a noite foi incrível, dizendo que não vê a hora de estar com ele de novo e que se ele quiser, eles podem sair amanhã. Naquele momento, eu senti talvez a dor mais profunda que eu senti, porque a quebra da confiança, depois de tudo que a gente tinha passado, tantos anos de casamento, todas as conquistas que a gente alcançou, a nossa casa, nossos carros, as viagens que a gente fez. Eu era muito apaixonada por ele. E apesar de ter sido difícil esse tempo todo, eu realmente achava que a gente ia ficar, não sei se para sempre, mas eu achava que a gente ia envelhecer juntos. A gente tinha uma brincadeira de que a gente só ia ficar junto 75 anos e que depois a gente ia viver a vida. Porque assim, existiam muitas coisas boas, né? A gente tende a olhar só coisas boas. Então, eu acho que um casamento ele é feito de coisas boas e ruins. O que eu acho era que as coisas, naquele momento, na minha vivência, as coisas ruins não eram maiores do que as coisas boas. Mas ainda éramos só nós dois. Ainda éramos um casal. Eu nesse tempo todo não tinha me apaixonado por outra pessoa, não tinha mentido pra ele, não tinha nada, né? Eu não tinha ficado com outra pessoa. Então eu tava ali lutando por aquela história. E quando eu vi aquela mensagem amorosa, dizendo que a noite tinha sido ótima, de que queria vê-lo novamente e de que se ele quisesse eles poderiam se ver no outro dia, foi como se todo um castelo que foi feito em cima de areia estava desmontando na minha cabeça. E aí aquilo me comeu por dentro de dor. Eu lembro que eu sentei no chão do banheiro e eu chorei. Chorei, 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 chorei. Muito, muito, muito.
E eu não podia chamá-lo, porque ele estava de novo já dormindo, porque tinha bebido muito. E eu sempre tinha uma coisa na minha cabeça de que eu aceitaria qualquer coisa, menos uma traição. Eu sempre falei muito isso, eu sempre fui muito enfática com isso. E naquele dia, chorando no chão do banheiro, eu comecei a criar desculpas. O que que eu fiz de errado? Será que é o fato de eu estar treinando? Será que é o fato do meu emprego? Será? Será que a culpa é... Onde é que eu errei? Que culpa eu tenho? E aquela, hoje eu vejo, mas aquela não era eu. Mas eu comecei a colocar desculpas. Meu Deus, o que que eu posso fazer para resolver, né? O que que eu vou resolver? E aí no outro dia a gente tinha nós íamos tomar café íamos para uma cidade aqui perto. E como ele chegou naquele horário daquele jeito, eu sabia que ele não ia conseguir ir, né? Enfim, ele nem acordaria. Mas eu peguei os prints daquela conversa, eu mandei pro meu celular, acordei cedinho, peguei nosso filho e fui. Eu já dirigia, tinha minha carro, carteira, tudo, fui para o lugar. Passamos o dia lá, eu e meu filho. Ele também não me mandou mensagens. E umas 4 da tarde eu volto para casa, ele tá em casa e não me fala nada. E aí eu chamo ele para conversar. E aí eu pergunto o que aconteceu na noite anterior. Ele fala que foi pro churrasco, que bebeu demais, que acabou perdendo a hora. Aí eu pergunto se ele não tem mais nada para me dizer. E aí ele fala que não tem nada para me dizer. E aí eu falo para ele qual era a única coisa que eu sempre disse que eu nunca desculparia. E aí ele fala traição. E aí eu pego meu celular e mostro o print para ele. De início, ele tenta reverter a situação. Você mexeu nas minhas coisas, você pegou no meu celular, eu não te dou esse direito, coisas nesse sentido. Mas eu reforço para ele que não, que o celular estava tocando no banheiro, insistentemente na madrugada, e que eu só levantei para desligar, né? Tava me incomodando e ele não levantou. E aí eu vi, porque as mensagens dele apareciam. Você não precisa abrir o celular para ver, apareciam as mensagens do WhatsApp já no visor. E quando eu falo isso, eu vejo que ele está processando, teoricamente, uma desculpa, né? Ele está processando o que, que ele vai me responder quando ele vê que, enfim, essa virada de jogo de que você mexeu nas minhas coisas não funcionaria. Ele simplesmente me disse que não foi nada, que eu preciso acreditar nele. Então ele já muda um pouco o discurso, ele bate um pouco a bola, que ele conheceu sim essa pessoa, que não aconteceu nada entre eles, que eles só beberam durante a noite, mas que não aconteceu nada. Que eu preciso acreditar nele, que são muitos anos de casamento para que eu não acredite nele. Me abraça, me pede perdão, ele vai procurar ajuda para a questão do álcool, que era um fato que eu já vinha insistindo há alguns anos, pedindo, para que ele fosse se tratar, para que ele fosse cuidar disso. Então, eu não queria que o nosso filho crescesse vendo isso. E ele usa isso também de moeda de troca. Eu vou me tratar, eu vou procurar alguma coisa, mas me desculpa, isso não vai voltar a se repetir. Eu peço para ele dormir no outro quarto, que eu não quero conversar, né? Que eu preciso entender tudo isso, absorver tudo isso. E aí a gente fica sei lá, uns 2, 3 dias sem se falar direito, assim, meio que convivendo, vivendo na mesma casa, mas sem se falar, sem interagir muito. E passam esses 3, 4 dias, as coisas começam a voltar, a caminhar, ele entra numa fase de vou me comportar, estava muito próximo da viagem, a gente viaja, da minha competição fora. Lá fora, a gente foi para Eslováquia. Foi uma semana, assim, foram 6 dias, 5 dias incríveis, falando de esporte, para o que eu estava indo, e falando pro nosso casamento. Foram dias em que eu vi de novo a pessoa pela qual eu me apaixonei. Éramos só nós dois, a gente ria muito,
A gente voltou a fazer coisas leves de casal, a gente passeou, a gente turistou, a gente. Então a gente viveu naquele momento ah, é, o começo de namoro que a gente tinha, né? O que fez a pessoa que fez pela qual me apaixonasse estava ali, deu o ar da graça naquele momento. E a gente volta, eu volto com a é, com o sentimento de que talvez tenha sido um deslize e que talvez eu não precise me separar. Eu posso deixar as coisas como estão. Volto muito feliz, a prova é linda, vou super bem, super realizada. Durante essa viagem ele fala de novo, poxa, você está realizando o teu sonho agora. Então, quando a gente voltar, o que você acha de você diminuir um pouco esse monte de treino, ficar mais em casa com a gente? E eu naquela coisa de, eu topo, eu quero, vamos tentar. Eu quero que a nossa família, né, esteja bem. Eu aceito, eu falo que sim, que eu vou tirar um pouco do pé. E a gente volta bem, assim. Olhando aquela foto, a gente volta bem, né, naquele momento. E aí, voltamos pro Brasil, uma semana aqui em casa, tudo bem também. Passa o primeiro final de semana, ele tem ele fala pra mim, vou ao mercado, e eu falo, não, tudo bem, eu vou ficar aqui em casa fazendo as coisas, tudo mais. Ele fica, sei lá, 1h30, teoricamente, no mercado. E quando ele volta do mercado, ele volta sem nada. Ele não comprou nada, absolutamente nada. Aquilo me causa uma estranheza e me acende uma luz de que, putz, não é, tem alguma coisa muito errada. Mas eu não vou arranjar confusão por besteira, né? Da minha cabeça, tentando diminuir de novo as coisas, tentando colocar, não, para de ser louca, né? Você tá ficando doida, paranoia. E, e nesse meio tempo, a gente tinha comprado um carro maior, trocado de carro, e o seguro desse carro era muito caro. E em vez de colocar seguro no carro, fazer o seguro do carro, nós resolvemos colocar um rastreador no carro. Então, os nossos carros tinham um rastreador para caso de furtos, roubos, né? E aí, só que ele não foi com esse carro nesse dia, ele foi com um carro menor que a gente tinha. Ele volta para casa, não achei nada que eu queria, mas 1h e pouco dentro do mercado. Ele disse que ficou no mercado. Passa mais uns dias, eu tô me maquiando no banheiro e o celular dele tá carregando. E foi muito engraçado que logo que a gente volta, e depois desse evento no mercado, ele começa a ficar muito protetor do telefone. Vai tomar banho, leva o celular, vai dormir, coloca o celular debaixo do travesseiro, celular no modo avião, que não fazia o menor sentido, não era o modus operandi, sabe? Não era a maneira como. Você tá com alguém, convivendo muito tempo, você conhece como a pessoa se comporta, né? E aí ele começa a fazer isso logo depois que a gente volta. E aí ele entra pro banheiro pra tomar banho, toma banho. Quando ele sai, eu entro pra me maquiar e o celular dele tá carregando e ele esquece o celular enquanto ele se troca. E nisso entra uma mensagem. E é uma mensagem da mesma pessoa. Tô morrendo de saudade. Esses dias que a gente ficou longe foram muito difíceis pra mim. Alguma coisa nesse sentido do tempo que a gente ficou fora. E a gente tava se arrumando pra sair. E aí eu engulo talvez dezenas, centenas de sapos, porque eu queria ir embora. Eu queria acabar com aquilo naquele segundo. E naquele momento a gente estava indo para uma festa, para uma comemoração de uma pessoa muito especial da família dele, para nós. Estava fazendo aniversário. E eu fiquei entre acabo com tudo agora, grito, faço um escândalo, ou finjo que eu não vi e mantenho a minha máscara até a gente ir e depois eu converso com ele. E novamente eu escolho
Eu fico com tanta raiva. Eu escolho ir para esse evento fingindo estar bem, fingindo que tá tudo bem, e que eu não vi aquela mensagem novamente. E aí, quando a gente volta do evento, do aniversário, eu chamo ele para conversar. E eu falo para ele que não dá mais. Porque eu passei o dia naquele aniversário mal. Apesar de ninguém saber do que estava acontecendo, me sentindo humilhada, me sentindo a última das mulheres. E eu não ia mais aturar aquilo, que eu não queria mais aquilo. Que o nosso casamento tinha acabado. E que se ele não tinha coragem para aquilo, eu tinha. Eu não ia mais ficar naquele lugar me humilhando por alguém que não me amava mais, porque ninguém trai amando a pessoa, sabe? Então, se ele não tinha essa coragem, eu tinha. E aí novamente ele se joga, me perdoa, eu falhei, eu fui um moleque, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu não sei o que eu posso fazer para te reconquistar de novo. Eu bloqueio ela, acabou, isso acabou, isso não vai mais acontecer, né? E eu me mantenho firme e mando ele embora. E eu sinto um alívio tremendo vendo ele embora, apesar da dor e apesar de amá-lo, e apesar da dependência que eu tinha dele, porque eu tinha uma dependência física, emocional dele, de apesar de muitas vezes estar dentro de casa e não ser uma companhia presente, eu tinha uma dependência dele, emocional. E talvez hoje olhando, eu acho que nem era amor mais, era só dependência. Eu me mantenho firme e deixo ele embora. Sofro a primeira semana como nunca sofri, sofro, choro. Meu trabalho tá o caos, porque eu não consigo me dedicar. Eu fico muito chateada com tudo isso. E tô sofrendo demais. Na segunda semana ainda sofro, mas já estou mais. Não é superada, mas eu já tô mais. Já tô me acostumando com a ideia dele separado. A mãe dele me liga insistentemente. A avó dele me liga insistentemente. Eu conto o que aconteceu porque ele não teve coragem de contar. E eu lembro que a avó dele, que hoje já é falecida, me falou no telefone que mulheres têm que aceitar isso mesmo, Joy, porque essa é a natureza dos homens. Você acha que eu fui casada por 40 e poucos anos sem aceitar nenhuma traição? E aí eu lembro que eu falei pra ela, vó, eu chamava ela de vó, vó, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar estar pra alguém que não esteja só comigo. Não é da minha natureza. E com 23 dias separadas, eu fui fazer uma massagem corporal. E a menina que faz massagem em mim há muito tempo olhou pra mim e falou assim: Joy, você tá pra ficar menstruada? E aí eu falo: não, acho que não. Nessa confusão toda de viagem, essas brigas, a descoberta da traição, tudo isso, eu fiquei meio. Não tava acompanhando meu ciclo direitinho. E ela fala: sua barriga tá estranha. Tá uma barriga diferente do que eu tô acostumada. E aquilo acende uma lâmpada na minha cabeça de não é possível que eu esteja grávida. Eu saio dali direto para uma farmácia e eu compro um exame de gravidez. Venho para casa, isso é à noite, final do dia. E normalmente pedem para você fazer o exame quando você cumpre a primeira urina, né, do dia. E eu resolvo fazer o exame já. E o exame dá positivo em 200 idiomas. O exame dá muito positivo. E naquele mesmo banheiro que eu chorei quando eu descobri a traição, eu sento e choro porque eu tô grávida. Eu tô grávida, divorciada, separada, de um cara que tá me traindo. E, e eu juro pra você que eu não sabia o que fazer. Eu juro que eu não sabia. O primeiro pensamento foi: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso falar com alguém, eu preciso contar isso pra alguém, eu preciso.
Eu não sei o que eu vou fazer. E, e apesar, nunca passou pela minha cabeça não ter essa criança, mas passou pela minha cabeça o que eu vou dizer para as pessoas, o que eu vou ligar para meu pai e vou falar, o que eu vou ligar para minha mãe. O que eu vou dizer para as pessoas? Eu tô grávida e eu me separei. E eu fico tão envergonhada de dizer isso, porque em sendo mulher que em tantos anos se disse empoderada, dona de si, que não dependia de ninguém para nada mais, eu estava preocupada com o pensamento das pessoas, do que as pessoas iam falar quando eu contasse que eu me separei, que eu contasse que eu me separei porque eu fui traída e que agora eu estava grávida desse mesmo cara. Então aquilo foi um turbilhão de coisas acontecendo. E aí no outro dia eu faço um exame de sangue, confirmo o que está acontecendo. Isso era uma quarta, aí na quinta eu faço o exame de sangue. E aí na quinta eu ligo para ele. Então te faziam 20 e poucos dias que a gente não se falava. Eu tinha mandado ele embora. E quando ele me atende no telefone, ele já é completamente indiferente. Ele já é completamente. Já não tinha resquício de nada ali, sabe? De nada. E aí eu falo pra ele: eu preciso conversar com você, eu preciso que você venha em casa. Aí ele fala: ah, hoje eu não posso. Enfim, não dá pra eu ir aí hoje, é uma quinta noite. Final de semana eu vou. E aí ele vem no sábado em casa e eu conto que eu tô grávida. Eu vejo o brilho dele sumir, 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 sumir. Não tem comemoração, não tem felicidade. E assim, nem comemoração talvez pelo filho, né? Está tendo uma segunda oportunidade de ser pai, nem nada disso, não tem. E aí ele fala o que eu quero fazer. Eu falo, eu vou ter essa criança. E aí ele fica calado, e aí eu pergunto pra ele, e a gente? Né? Existe a gente ainda? O que a gente vai fazer na nossa vida? E aí ele fala, eu não sei. E eu falo, a gente podia tentar. Eu acho que a gente precisava tentar pela nossa família. E de novo, eu colocando toda essa. Eu acho que essa responsabilidade do que eu tinha vivido na infância nesse lugar de relacionamento, de eu tenho que salvar a minha família, eu não posso ser uma família que se acabe, eu não posso ser uma família que se separe. Aí ele fala, então tá bom, vamos tentar de novo. Se eu tivesse que tomar essa escolha, se eu tivesse que decidir isso de novo, eu nunca teria voltado. Nunca. Foram 9 meses de humilhação, 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 humilhação atrás de humilhação. O que era esporádico passa a ser rotineiro, ele passa 2, 3 dias fora de casa, ele volta para casa quando ele quer. Aquele lugar que ele me colocava da caixinha da humilhação, de, de diminuir. Não sei para que você está fazendo isso, não sei para que você vai gastar dinheiro com isso, não sei por que que você. Não sei por que que você está fazendo isso, não sei por que que você vai mudar de emprego, não sei. Agora vai pro caminho de você tá ficando gorda, você tá ficando feia, você não vai conseguir treinar. Eram tantas, eram tantas. Ele me atingia tanto sem me dar um tapa. Ele me atingia tanto verbalmente. Ele me colocava nesse lugar de menor com tão mais frequência que eu fui me tornando um fantasma. Eu já não sorria mais, eu já não era feliz, eu já não, eu já não
eu não tinha felicidade de fazer nada. Eu já não queria mais nada. E aí, num dia que ele some, ele sai com o carro e some, eu fiquei uma mulher tão frágil, eu fiquei uma mulher tão. Uma pessoa que eu não me reconheço, que eu não reconheço mais. E ele tá com um carro grande, que tem o rastreador, e eu resolvo olhar o rastreador onde ele tá. E ele tá numa casa de entretenimento adulto, né? Uma casa com garotas de programa. Eu lembro, nessa época, minha irmã tinha se mudado pra cá e tava morando aqui em casa, momentaneamente. E ela era a única pessoa que sabia do que estava acontecendo, né? Disso tudo que eu tava vivendo. E aí eu peço pra ela ficar com meu filho mais velho e eu resolvo ir lá. Até o momento eu não sabia o que era. E eu vou lá. E eu chego lá, eu vejo ele com ela. Eu descubro nesse momento que não bastasse ele estar me traindo, ele estava me traindo com uma garota de programa. E que todos os sumiços, todos os momentos que ele ficava offline, todos os momentos que ele não estava me atendendo, tudo isso ele estava usando do tempo, né, pagando pelo tempo de uma outra pessoa. Desde que a gente tinha voltado, a gente tinha aberto uma empresa, né? Então ele estava trabalhando de casa. Esse já era o 10º emprego dele nesses todos esses anos de casamento. A gente abriu uma empresa junto, então, e ele comandava essa empresa, cuidava do dinheiro dessa empresa, eu investi, eu fui investidora nesse negócio. E, e ali eu percebi que o dinheiro que ele mantinha aquela menina, aquela garota, aquela mulher, era desse dinheiro, desse empreendimento, com esse tempo. Então, enquanto eu saía para trabalhar, e ele me dizia que estava cuidando dessa nossa empresa, da casa, ele estava cuidando e gastando o nosso dinheiro com essa pessoa. Ele não me viu, ela também não me viu, vim embora, engoli aquilo que eu estava sentindo, mas eu já tinha aceitado ele voltar, eu já tinha aceitado dele estar dentro de casa, eu estava com barrigão já, e eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? E aí eu lembro que meu pai me ligou, o padrasto me ligou, querendo saber do neto e conversar. E eu falei pra ele, eu falei e contei tudo pra ele. A primeira coisa que ele falou é, eu vou aí acabar com a vida dele, quebrar a cara dele. Eu falei, não, pai, eu preciso sair disso sozinha. Eu preciso me livrar disso sozinha. E aí eu falo pra ele, pai, eu preciso resolver isso só, sabe? Eu preciso dar um jeito na minha vida sozinho. E aí eu acho que eu acho não, né? Da minha família ele é a segunda pessoa, e depois eu conto pra minha mãe também o que tá acontecendo, a saber dessa história toda. Ainda assim, eu continuo com ele, eu tava com 6 meses grávida, de gravidez, levando essa situação quase que insustentável. E, de novo, eu fico muito envergonhada de falar que eu aguentei muito disso porque eu era muito preocupada com o que as pessoas fossem falar. E isso é muito triste. Ninguém merece viver uma vida infeliz preocupada com o que os outros vão pensar. Mas essa era uma coisa que passava na minha cabeça. Eu não quero ser uma mãe solteira, eu não quero ter uma pessoa sozinha, eu não quero, sabe, estar sozinha. Talvez isso fosse medo de ficar sozinha. E quando eu tava com 8 meses, a gente ia fazer o chá de bebê. E a gente foi comprar o restante das coisas do chá, ele foi comigo. Ele me traz em casa de volta e fala que vai pro bar tomar uma cerveja. Ele vai para esse bar. E, como de costume, não volta para casa. Isso era de sexta para sábado, o chá ia ser sábado. E aí, no sábado, na madrugada de sexta para sábado, eu recebo uma ligação. E é de madrugada, por volta de umas 2h30 da manhã, eu atendo e é o hospital de Curitiba. Falando que ele tinha dado entrada lá, que ele tinha sofrido um acidente e que uma pessoa tinha deixado ele lá.
E eu era o contato de emergência que ele pediu para me chamar. Saiu de casa com uma barrigona de 8 meses, 8 para 9 meses, e vou para esse hospital. Aí eu chego lá, me identifico, falo, né, que eu tô lá para ver paciente X, e aí eu espero um pouco, e essa pessoa vem lá de dentro, uma pessoa vem lá de dentro com um saco de lixo, e me entrega o saco de lixo. E aquilo me deu um, meu Deus, ele morreu? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. E aí a pessoa me explica que não, que como ele foi para o centro cirúrgico, ele teve um corte profundo no rosto, quebrou os seios da face, ele estava sem cinto, ele teve que tirar tudo, inclusive as roupas que ele estava, anel, a aliança, tudo, e ela me entrega tudo isso. Por um segundo, e eu também não me orgulho de falar isso, mas eu acho que pessoas que estão vivendo situações parecidas pensam nisso, eu, eu, eu fiquei aliviada de achar que ele tinha morrido. E eu acho importante dizer isso porque por muito tempo eu não verbalizei isso. Mas esse sentimento passou na minha cabeça de agora acabou. Porque eu não tinha força para sair dali. Era como se ele tivesse um grande elefante amarrado num graveto. Eu era esse elefante amarrado num graveto. Eu não tinha força para sair dali, apesar de ser muito forte. Eu não tinha força para sair dali, para deixar aquilo. E por um momento, quando ele me entregou aquele saco, aquela pessoa me entrega aquele saco, eu achei que o problema tinha se resolvido, mesmo sem a minha decisão. E isso é muito triste, eu me envergonho muito disso, mas foi um pensamento, sabe? E é um pensamento que acabou me perturbando por muito tempo depois. Mas ele sai dali, ele vem para casa, eu cuido dele, muito machucado, muito debilitado. Mas antes, né, enquanto ele está sofrendo a cirurgia embaixo do olho ali que ele cortou, eu tô com esse saco de lixo na mão, um barrigão de 8 meses. Tô assistindo, e eu lembro exatamente porque era carnaval e tava passando o desfile da escola de samba na TV do hospital. E eu tô sentada naquele barrigão com aquela bolsa no colo, e o celular dele começa a vibrar dentro do, da bolsa. E aí eu pego o celular e ela, amor, desculpa não ficar aí com você, eu tô bem, mas eu espero que você esteja bem também. Então, assim, eu descubro também naquele momento que quem deixou ele lá foi ela. Ele me deixa em casa, volta pro bar, ele me deixa em casa, vai pro bar, eu acho, né? Bebe, 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 encontra com ela e ele sofre um acidente junto. E aí eu venho pra casa, ele tem alta, eu cuido dele durante um tempo. E eu nunca contei essa história pra ele, né? Nunca briguei por isso, nunca entrei em linha de atrito com isso. Quando ele tá melhor, que ele tá reabilitado, né? Desincha o olho e tudo. Ele me pede desculpas, ele me pede perdão, ele me agradece, tudo isso. E quando ele tá melhor, eu falo pra ele. Uma das, talvez, os meus acessos de lucidez, quando eu ficava com muita raiva de estar vendo aquilo e eu pensava em me separar, eu falo pra ele que eu não quero mais. E apesar de verbalizar isso, o que eu queria internamente não era. Eu queria que ele me dissesse: acabou, eu não quero ela, eu quero você. Eu não quero. Era isso que eu queria. Eu queria ouvir naquele momento isso, né? E o que eu ouço, na verdade, é completamente diferente do tipo: tá bom, você quer se separar? Quem vai te querer com 2 filhos? Quem vai querer uma mulher que engordou, que tá feia? Quem vai sustentar filho dos outros? Você não tem ninguém aqui para te ajudar, sabe? Você não tem uma rede de apoio, seus pais não estão aqui, você vai precisar da minha mãe, da minha avó. Então, de novo, ele me colocava nesse lugar de ninguém vai querer você. Ninguém. Quem vai querer formar uma família com filho de outras pessoas? Ninguém vai querer isso. Eu não aceitaria isso.
E aí eu vou levando isso. O Lucas nosso segundo filho já nasceu. Eu tô de licença maternidade. E aí a gente tenta manter uma boa convivência ali dentro de casa. Eu volto a trabalhar, volto da licença, os meninos escola o dia inteiro, ele cuidando dessa empresa. Ele me liga, inclusive, um dia pedindo R$ 1.200 porque a gente tinha uma empresa de caminhões. Um dos caminhões tinha furado o pneu e ele precisava trocar o pneu desse caminhão. Eu transfiro o dinheiro para ele, do meu dinheiro, porque a nossa conta estava, enfim, com uma questão lá. Eu transfiro o dinheiro da minha conta pessoal para ele. E a vida vai seguindo. A trancos e barrancos, eu não estava feliz, brigávamos muito. Eu sempre tentando evitar brigar na frente das crianças, mas a gente se desentendia muito. E ele sempre nesse lugar de você não consegue viver longe de mim, você não consegue arranjar outra pessoa, ninguém vai te amar, ninguém vai ficar com você tendo 2 filhos. E eu lembro que o nosso segundo filho nasce em maio, eu volto a trabalhar mais junho, julho, setembro. Em dezembro a gente resolve alugar uma casa na praia para passar o mês na praia. A gente vai pra praia, fica um mês de férias na praia. E, de novo, né, num Réveillon, no final de ano. Lembra que eu falei que foram marcos, né? Aquilo que aconteceu com a minha mãe, depois aquele Natal que eu passo na casa da minha, da minha amiga, e aí eu passo aquele Réveillon já grávida e sozinha, brigada, porque ele some. E agora essa outra virada de ano a gente passa lá. E nesse um mês que a gente fica na praia, existe de novo um movimento, um resquício que eu enxergo, talvez, de novo, num relacionamento onde eu tava doente, que ele que ele pode ser um cara legal, que ele, né? Hoje eu entendo que tudo isso que eu via como resquício de amor, como, ai, ele tá vendo que ele tá perdendo, eram migalhas. Eu passei anos de um relacionamento sendo alimentada com migalhas. Duro dizer isso, mas muito verdade. Eu passei anos, talvez os últimos 3, 4 anos desse relacionamento, sendo alimentada com migalhas. E essa foi a última migalha que ele me deu, esse um mês. E aí a avó dele foi junto, a mãe dele foi junto, eu, ele e os nossos 2 filhos passamos esse um mês na praia. E aí quando a gente volta em janeiro já, as 2 primeiras semanas de janeiro são mais tranquilas. A terceira semana ele muda completamente de novo, entra naquele buraco, naquele loop de sumiços e tudo mais. E no dia 26 de janeiro de 2020, e esse é o dia da minha libertação, ele leva o nosso filho no jogo de futebol. Eles voltam para casa por volta de mais ou menos umas 8 horas da noite. Ele entra pro banheiro. E o meu filho mais velho nesse tempo estava com 10 anos. A gente estava completando 14 anos juntos. Ele entra no quarto e a gente tem uma brincadeira até hoje. Que quando a gente brinca muito um com o outro, mas quando a gente tá falando sério, a gente fala jurado, juradinho. E aí a gente põe o dedinho assim. Hoje ele tá com. Vai fazer 16. E até hoje é assim. E aí ele entra no quarto com o rosto muito assustado, a boca branca, um olho arregalado. E ele fala: Mãe, eu preciso te contar uma coisa, mas eu preciso que você acredite em mim. Aí eu falo: Meu filho, ele, mãe, você acredita em mim jurado, juradinho? E ele nem tinha me dito. E alguma coisa me dizia que eu já sabia o que era. Mas eu falo: Claro, meu filho, o que que é? E ele fala: Mãe, eu vi o meu pai me deixou na arquibancada por uns 10 minutos. E eu fiquei com medo. E eu desci da arquibancada pra achar meu pai. E eu fui no bar atrás dele, porque ele tinha falado que ia comprar cerveja. E quando eu cheguei lá, ele tava beijando uma outra pessoa. Quando ele me fala isso, eu vejo o susto que tem no rosto dele. Porque ele não sabia de nada. Ele nunca deixei isso transparecer e passar. E ele nunca ouviu nada sobre isso. E aí ele fala.
E quando a gente veio no carro agora, eu vim fingindo que estava dormindo e ele veio brigando com uma pessoa no carro. Eu acho que era uma mulher, porque ela também gritava do outro lado. E ele xingava muito ela e ela xingava ele. E ele falava pra ela: "Você é uma prostituta, você não sabe", palavras feias pra ela. E eu estava fingindo que eu estava dormindo, mas eu ouvi. E aí eu peço pra ele: "Não, filho, a mãe vai resolver isso, vai deitar". E aí o pai dele, quando sai do banheiro, diz pra mim assim: "Vou no mercado", de novo mercado. "Vou no mercado comprar umas cervejas". Isso era domingo, 9 horas da noite, 9 e pouca da noite. Falei: "Tá bom". Ele sai e passa 10, 11, meia-noite, 1, 2. Quando dá umas 2 horas da manhã, eu ouço o carro entrar no condomínio e eu tinha deixado tudo fechado, ele saiu sem chave, e aí eu desço. E aí eu abro a porta e eu falo pra ele assim, tiro a aliança, entrego a aliança e falo pra ele, hoje o nosso casamento acabou. E ele tá alcoolizado, ele vem de algum lugar que eu não sei de onde é, acho que ele foi encontrar com ela, mas ele volta muito alcoolizado. E aí ele fala, você tá louca? De novo com essa história, você não consegue viver em paz, você não consegue manter nossa família em paz, você tá sempre inventando uma história, eu tô sempre errada. Eu falei pra ele, eu não tenho discussão mais. Hoje você já não dorme aqui. O nosso casamento acabou hoje. E aí, nesse dia, eu acabo com esse casamento de 14 anos. Mas um casamento que já tá falido há muito tempo. E ele vai embora. Ele vai embora, não leva nada. Ele vai com a roupa do corpo. E dias depois eu noto que ele tava com a chave ainda, eu noto que algumas coisas de casa são levadas. E eu nunca mais falo com ele. Isso até fevereiro, passa um mês até fevereiro. E ele não vem buscar mais nada. E apesar da minha tristeza, porque eu tava triste, eu tava muito, muito triste, apesar desse um mês ter sido muito sofrido, no dia 24 de fevereiro é meu aniversário e alguns amigos me tiram de casa pela primeira vez e me levam pra um lugar pra comemorar meu aniversário. Tô chorosa, tô tal, mas eu vou. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu saio e que eu vejo gente e que eu vivo. E é engraçado, não é engraçado. O engraçado disso é que é um mês antes do lockdown, né, da pandemia. Então foi um mês antes, né, a pandemia se deu ali em março. E apesar de eu estar muito triste, esses amigos vêm aqui, me levam, a gente se diverte nesse dia, e é o dia do meu aniversário, e ele me manda uma mensagem nesse dia do aniversário, e só. Entra a pandemia, entra o lockdown dia 20 de março de 2020, e para tudo, né? Ninguém sai para casa de ninguém, ninguém faz nada e tudo mais. Eu lembro que eu peguei todas as coisas dele, porque ele não tinha vindo buscar. Peguei tudo, botei em 2 malas e ponho um Uber e mando para casa da mãe dele. Nem eu levo lá, mando para casa da mãe dele. E aí, nesse dia, ele me liga. E aí ele fala, precisamos conversar. Eu falo, olha, não tenho, não quero conversar. Eu tinha muito medo de encontrá-lo e ter uma recaída. E aí ele fala, não, a gente tem que conversar, tem que conversar. A gente conversa, a gente se encontra, conversa. E aí ele fala, olha, se tem alguém que eu errei foi com você. Eu, eu, eu perdi minha família, eu não faço nada direito. Então eu ouço tudo isso. Mas eu me mantenho firme ali, aparentemente. Porque eu volto para casa e eu me desidrato de tanto chorar, me desidrato de olhar para nossa casa e ver planos, sonhos que eu criei, que a gente criou e estavam indo por água abaixo, né? Mas aquele dia eu não aceito, eu não volto para ele, eu não quero voltar. Mas eu tô muito triste. E essa tristeza, principalmente depois do lockdown, depois da pandemia ali, do fecha tudo, começa a se intensificar ao ponto de eu entrar em depressão mesmo, assim. Eu fiquei muito triste, de não trabalhar direito, de não comer direito, de não fazer as coisas direito. E eu preciso muito, muito de ajuda. E eu lembro que tem um dia que a minha irmã fala pra mim assim: eu não consigo te ajudar mais. Eu preciso que você, eu preciso que você procure alguém,
Porque o fato de eu estar aqui falando com você do quão grande você é, da mulher incrível que você é, da mulher esperta, sagaz, boa mãe, uma profissional, não tá adiantando. Eu lembro que eu acordava, escovava o dente, não trocava de roupa, sentava para trabalhar, todo mundo trabalha de casa, estudando de casa. Na hora do almoço, eu dava comida para os meninos e tirava minha hora do almoço deitado. Eu não tinha alegria de ver um filme, eu não tinha alegria, nada, 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 nada me deixava alegre. E aí a minha irmã me falou isso. E ela falou, você precisa melhorar pelos meninos, você precisa melhorar por você, você precisa reagir. E aí eu procurei ajuda. Eu fui fazer terapia. Nessa época, a gente estava ali, era por volta de. Eu me separei em janeiro, o lockdown foi em março. Eu começo a terapia final de abril, abril, maio. E foi ela que me tirou do fundo do poço, sabe? Eu lembro que as primeiras sessões, a gente fazia 2 sessões por semana online, e depois a gente, mais pra frente, depois a gente passa a ser presencial, mas as sessões foram todas online nesse período, e eram 2 sessões por semana. E eu lembro que eu só fazia chorar nas primeiras sessões. Chorar, chorar, chorar. Porque o que eu tirei disso tudo, assim? Óbvio que eu tive um casamento que não foi saudável. Hoje eu consigo enxergar isso. É até estranho eu reviver essas memórias, porque aquela Joyce já não existe mais, né? Mas eu vivi um casamento que não foi saudável, mas que eu não enxergava isso naquela época. Ao primeiro sinal, talvez aquele evento da minha mãe, aquele evento com minha mãe tenha sido o start para eu ter me separado, sabe? Para eu ter ido embora. A constante, o consumo excessivo de álcool, a falta de limites, essa falta de, esse vazio inteiro que ele sentia, tudo isso foram sinais que eu não fui enxergando ao longo desse casamento. Mas eu precisei de uma outra pessoa para me ajudar. Então as primeiras sessões eram muito de choro, de eu preciso tirar tudo isso de mim, toda essa tristeza, esse sofrimento, essa angústia. E as próximas sessões foram me fazendo enxergar tudo isso. E eu lembro que entre essa transição, entre essas sessões do choro e as transições da gente entender o que tinha acontecido, eu entrei na sessão e eu falei, e aí eu tava ainda muito vulnerável, ainda seguia ele no Instagram, seguia ele, tinha o WhatsApp e tal. Eu entrei na sessão chorando e falei pra ela assim, Ana, e ela me perguntou, Joy, por que você tá chorando? Eu falei, Ana, eu tô chorando porque eu vi no Instagram que eles estão se seguindo. Ele começou a seguir ela e ela começou a seguir ele. E, e ela falou, mas isso tá te incomodando? Aí eu falei, tá, porque o que me incomoda é saber que eu não tô mais lá no coração dele, que eu não moro mais no coração dele. Foi a frase que eu falei pra ela. E ela, e ela me falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer, que eu falo pra amigas que passam pela mesma situação, pra pessoas que estão passando pela mesma situação, assim. E você quer morar no coração de alguém que não te quer? Você quer morar num lugar, você quer sentar à mesa onde você não é bem-vindo? E quando ela me falou isso, eu percebi que não, que eu não queria morar num coração, eu não queria me sentar a uma mesa que eu não era bem-vinda. E eu já não era bem-vinda há muito tempo. E eu só posterguei essa saída. Eu só posterguei o levantar e ir embora. E depois dessa frase da Ana, eu nunca mais me permiti aceitar migalhas, sabe? Eu só estou onde eu sou bem-vinda, eu só estou onde eu sou bem-quista, onde eu sou amada, onde as pessoas realmente me querem, onde as pessoas entendem o quão legal eu sou, o quão importante eu sou. Então, fazer terapia me mostrou, primeiro, o relacionamento ruim que eu tinha. O fazer terapia me mostrou o quanto é importante a gente entender o nosso lugar. Fazer terapia me mostrou o quanto relacionamentos podem te elevar e te destruir. E acho que o principal me mostrou que tem uma música que diz assim: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Hoje eu conto essa história toda e eu falo, se você tivesse falado com a Joy de 5 ou 6 anos atrás, ela ia te florear muito mais as coisas.
Mas eu contando hoje com uma coisa mais, com uma sequência lógica, contando uma história mesmo, eu vejo que ele já não me amava há muito tempo. Eu vejo que eu me permiti estar naquele casamento, me permiti estar ali e sofrer tudo que eu sofri por fraqueza, por dependência, que eu não precisava ter passado por tudo aquilo, que eu não precisava ter chorado e sofrido tudo aquilo que eu sofri. Mas a Joy de agora também entende que eu não seria a Joy de agora se eu não tivesse passado por aquilo. Tem situações em que você precisa passar e que você precisa estar na situação para você entender e para você crescer, né? Ter tido esse casamento por 14 anos, ter sido traída com essa mulher, com essa garota de programa, com essa menina de programa, os riscos que eu passei de pegar uma doença, sabe? Foram tantas questões envolvidas nisso, né? Todos os nossos sonhos, tudo que eu pensei para essa família, tudo isso que aconteceu, eu tirei efetivamente uma lição. Mas principalmente, eu me preparei para estar bem, inteira e forte o suficiente para nunca mais aceitar isso. Sigo fazendo a minha terapia. Depois de 1 ano de separação, fui visitar minha família no Rio de Janeiro. Já conhecia uma pessoa pela internet, pelo Instagram. Éramos amigos há 7 anos pelo Instagram. Nunca tivemos nada, né? Ele é esportista também, eu sou esportista, e enfim, a gente se conhecia de Instagram, de esporte, né? E eu lembro que quando eu tava bem melhor, já assim, do ano, né? Isso foi ali, janeiro me separo, março, lockdown, começo a fazer terapia em abril, aí faço até o final do ano, né? Então, em dezembro eu já tava, sabe, aquele refresh, assim, eu tava com o coração. Já começava a descobrir quem eu era. Porque com 14 anos eu fui me apagando, me anulando. E aí eu já sabia mais quem era a Joy, do que a Joy gostava, do que a Joy, enfim. E aí eu lembro que numa oração eu falei para Deus assim: Deus, a hora que for a hora que o Senhor for me mandar alguém, né, que for achar uma pessoa para mim, eu queria te pedir umas coisas. Então a primeira coisa que eu te peço é que essa pessoa que venha ame mais os meus filhos do que a mim. Ame muito os meus filhos. E Deus me mandou uma pessoa assim. Deus, quando você for me mandar alguém, me mande alguém que goste de esportes, porque eu sou apaixonada por isso me faz bem, é a minha terapia. Deus, quando você for me mandar alguém, me mande alguém que não beba, ou que beba socialmente, né? Que beber não seja razão de viver, né? E que alguém que tem as mesmas crenças que eu, lutador, batalhador, que gosta de trabalhar, que queira crescer, que queira se desenvolver, que tenha ambição, não no sentido ruim da palavra, mas que queira evoluir. E Deus me mandou essa pessoa. Eu vou visitar minha família no Rio, fui visitar minha família no Rio. E aí eu vou treinar com essa pessoa que eu já conhecia da internet, do Instagram. A gente sai para correr juntos e é um dia fantástico. A gente se fica junto nesse dia, se beija nesse dia. E, e desde então eu vivo o melhor relacionamento da minha vida. Um relacionamento leve, saudável. Desde esse dia a gente não se separou mais, a gente saiu para correr, depois jantamos, ele veio para cá, passou com 15 dias de namoro, o primeiro Réveillon aqui, primeira virada do ano, então eu amo o Réveillon. Foram tantos Réveillões, tantas viradas de ano ruins, e essa foi uma virada tão especial. Ele é completamente apaixonado pelos meus filhos. Apaixonado. Meus filhos são completamente apaixonados por ele. Meu filho menor chama ele de pai. E ele assumiu esse papel de pai dos meus filhos. Vai nas reuniões da escola, leva para o médico.
ensina a andar de bicicleta, faz tudo, dá bronca. Ele é essa pessoa. Um ano depois que a gente, 9 meses depois que a gente se conheceu, ele me pede em casamento, a gente fica noivo. Quando a gente completou exatamente 1 ano de namoro, a gente se casa. Então, eu tô completando esse ano 5 anos de namoro e 4 de casado. E eu aprendi nesse relacionamento que é isso, a gente. Eu lembro que logo que a gente começou a namorar, eu botei ele sentado e falei assim: preciso te contar uma coisa. E eu contei tudo isso pra ele. Aí ele ouviu, e aí eu falei pra ele: você ouviu o quanto eu passei, o quanto eu aceitei, o quanto eu me anulei, o quanto eu cabi numa caixinha? Ele ouviu. O quanto eu perdoei, o quanto eu desculpei? Aí ele ouviu. Eu falei: então, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era. A notícia ruim é que eu não aceito mais nada disso. Então, ao primeiro sinal, a primeira possibilidade, acabou a nossa história, acabou nosso namoro. Eu não vou aceitar nada além do que eu mereço. Nada, nada, nada. E eu lembro que ele falou, e também é uma frase que eu vou levar para sempre pro nosso casamento. A gente fala isso com muita frequência. Ele me fala isso com muita frequência. Porque apesar de hoje estar muito muito dona de mim, né, de ter me entendido nesse lugar tudo que eu passei, e, e essa mágoa da traição, que é a principal coisa que me doía, tá muito bem resolvida, essa cicatriz, essa ferida tá fechada, né? É uma pele machucada, cicatrizada, mas é muito sensível, né? Logo que a gente começa a namorar, ele me fala, e nesse dia que eu falei com ele me fala uma frase que é: eu nunca vou te colocar numa situação em que você vai passar vergonha ou que você vai se sentir diminuída. Eu nunca vou te colocar numa situação em que você vai se sentir pequena ou envergonhada. E ele me trata como uma verdadeira rainha, né? Tudo que eu não tive nos outros relacionamentos, tudo que eu não tive nesse principal relacionamento, né, nesse meu primeiro casamento, eu tenho agora. Que é um cara que cuida de mim, que me trata como a mulher especial que eu sou, que é realmente um homem responsável, amoroso, carinhoso. Abre a porta do carro pra mim, puxa a cadeira pra eu sentar, veste minhas meias quando eu tô com frio, faz um cafezinho gostoso de tarde. Então, ele tá aqui cuidando realmente da família dele, da família que ele acolheu. E eu não posso deixar terminar sem falar das semelhanças com o que aconteceu com a minha mãe. Porque minha mãe achou um homem tão incrível quanto eu acabei achando depois de tudo isso. E o meu atual marido, ele também assumiu uma família que não era dele, mas com muito amor, com muita responsabilidade, com muito carinho, com muita dedicação. E enquanto for um relacionamento saudável, sadio, onde a gente se faça feliz mutuamente, onde a gente se respeite mutuamente, a gente vai estar aqui lutando por esse relacionamento. E eu não tenho o menor problema de dizer que se um dia isso deixar de acontecer e deixar de ser, é o primeiro sinal, eu vou ter a força e o discernimento de levantar dessa mesa e ir embora. Não é porque tá bom agora que eu vou ter que ficar quando estiver ruim. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, tanto na terapia quanto com tudo que eu passei. É isso.